E hoje eu tô aqui para falar desse livro que é muito famoso desde 2018, quando foi publicado, que é A Mulher na Janela. E esse livro está prestes a ganhar uma adaptação pela Netflix nesse mês de maio. Exatamente por isso eu vim fazer uma resenha sobre ele hoje, então se você quiser saber mais, fica comigo nesse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Mosco, sou escritor com livro de terror publicado na Amazon, que eu sempre deixo o link na descrição para você que quer saber mais. E esse é o meu canal onde eu falo tudo sobre o universo dos livros. E hoje eu tô aqui para fazer a resenha desse livro aqui chamado A Mulher na Janela. E esse livro vai ser adaptado para o cinema. Bem, não exatamente para o cinema, porque a gente vai ver ele na Netflix, né? Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Ele vai ser adaptado e a gente vai poder ver ele na televisão. Por isso, fica atento que esse filme também vai estrear no dia 14 de maio na Netflix. E nesse livro nós somos apresentados a Anna Fox, que é uma mulher muito solitária, que passa os dias dentro de casa. E isso por causa da condição dela. Ela tem uma doença chamada agorafobia, que faz com que ela tenha medo de sair de casa, que ela tenha medo de lugares abertos. Então a gente acompanha a rotina dela dentro de casa o tempo todo. O que ela faz, as pessoas com quem ela conversa pela internet. Ela entra num site chamado Agora, onde ela conversa com várias pessoas e ajuda elas também, porque ela era psicóloga antes de tudo isso, né? Aos poucos a gente vai percebendo como ela tem uma rotina muito diferente e muito tóxica, porque ela abusa dos remédios que ela toma por causa da doença. E além disso ela bebe muito também por causa disso e por causa dos traumas do passado. Ela tá sempre ali com uma taça de vinho na mão, não importa a hora do dia. Então, pelo fato dela passar o dia todo sozinha dentro de casa, ela desenvolveu alguns hábitos, como de assistir filmes antigos e também de vigiar a vida dos vizinhos. E em particular a vida dos Russells, que são os novos vizinhos daquele bairro. E por ela passar o dia todo na janela com a câmera, ela acaba presenciando um assassinato. E é a partir desse momento que a história tem seus desdobramentos. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você queira ver resenhas como essa, e ative as notificações também, e deixe seu like. Agora eu vou falar, uma coisa que eu senti lendo esse livro foi muita identificação. Principalmente porque eu li ele esse ano, nesse momento em que a gente está na pandemia, né? E a gente está dentro de casa o tempo todo, a gente sabe mais ou menos o que ela passa. E desde que essa loucura toda começou na nossa vida, eu também tenho sentido um medo muito grande de sair de casa. Então eu tenho uma noção maior do que ela passa no livro e do que ela sente, né? Talvez por causa disso tudo eu tenha ficado um pouco mais abalado do que uma pessoa comum ficaria com esse livro, mas isso só serviu para eu sentir melhor essa experiência que foi ler esse livro. Agora eu vou falar um pouco sobre os personagens. Tem a Anna Fox, como eu comentei, que é a protagonista, é a pessoa que fica lá reclusa na casa dela. E nós temos também o Ed, que é o ex-marido dela, e a Olivia, que é a filha. Esses dois moram distante, por isso eles só falam com ela por telefone. E dos vizinhos que ela vê através da janela, nós temos principalmente a família dos Russells, que é composta pelo Alistair, que é o pai, e a Jane, que é a mãe, e o filho, que se chama Ethan. Além desses personagens, tem também o David, que é o inquilino da Anna e mora no porão dela. E também nós temos o Dr. Field, que é o psicólogo dela, e a Bina, que é a mulher que faz fisioterapia na casa dela uma vez por semana. E o que eu posso dizer sobre a relação da Anna com os outros personagens é que ela é quase inexistente. O que acontece com muita frequência na história é que ela mente para as outras pessoas e esconde coisas, esconde problemas, esconde todas as suas dores. Até mesmo do psicólogo ela esconde as coisas, principalmente dele, na verdade. Por exemplo, às vezes acontece dela misturar remédio com álcool e ela sempre tem que esconder dele, porque ela sabe o que ele vai falar se ela contar isso pra ele, né? E além disso, a relação dela com David, o inquilino dela, é muito fria. Eles falam só o básico e ele faz concertos na casa dela de vez em quando. Então um dia ela conhece essa vizinha nova, que é a Jane Russell, que ajuda ela a levantar depois dela ter caído. E ela convida a vizinha para entrar, elas conversam, elas bebem juntas, assistem filmes e jogam. Elas passam ali algumas horas juntas e elas acabam fazendo uma amizade. E isso tudo ajuda para que ela se apegue muito a Jane nesse curto espaço de tempo que elas passam juntas. E por causa desse encontro das duas, ela também passa a conhecer o Ethan e o Alistair, que é o pai dele. E essa nova amizade que surge entre elas faz com que o interesse da Anna pela vida dos vizinhos se intensifique, de uma forma que chega a ser até meio assustadora mesmo.
Então alguns dias passam e numa dessas espiadas dela pela janela, ela acaba presenciando um assassinato. E agora, já entrando na minha opinião sobre o livro, eu acho que um dos pontos mais interessantes é ver o modo como ela é tratada pelos policiais e pelos vizinhos. Porque como ela é uma pessoa que tem muitos problemas e toma remédios fortes e ainda por cima bebe, ela acaba sendo vista pelas outras pessoas como alguém que não é confiável, que não tem uma palavra confiável, né? Ninguém acredita no que ela fala. E para piorar isso tudo, a polícia faz uma busca na vizinhança e não encontra corpo nenhum na casa onde ela viu o assassinato. Então isso faz com que todo mundo pense que ela inventou essa história e não acreditem nela. Ou seja, que depois disso, ela mesma que vai ter que fazer as investigações para descobrir o que de fato aconteceu. E é o que ela faz, mas no começo nem ela mesma acredita nela, porque as pessoas duvidam tanto que fazem com que ela mesma duvide do que ela viu. E para mim esse é um dos pontos fortes do livro. Ele fala sobre uma pessoa que é mentalmente instável, que passou por muitos traumas e mostra também qual foi o resultado desses traumas, né, que é o vício em bebida e o medo de sair de casa. E além disso, o livro mostra como essa pessoa é tratada pelas outras na sociedade, a ponto de ter a sua palavra invalidada. E outro ponto positivo também é que o escritor trouxe muitas informações sobre a agorafobia, que é a doença que ela tem. Ele fala isso com muitos detalhes e eu acho que isso enriquece bastante a história. E outra coisa que eu gosto é que o autor vai botando aos poucos uns flashbacks e mostra pra gente o que foi que aconteceu com ela no passado e quais foram esses traumas que geraram essa situação toda que ela vive hoje. Mas o melhor de tudo são as reviravoltas que tem lá pra perto do final, que são bem surpreendentes mesmo. Eu pelo menos não esperava que algumas coisas acontecessem e fiquei bem surpreso com o final, com as revelações finais sobre quem matou. Eu gostei muito também das cenas de suspense, achei elas muito bem escritas e inclusive o livro todo a gente lê bem rápido porque ele prende a atenção desde a primeira página. Tiveram algumas coisas que eu não gostei, uma que eu achei que tinha poucos personagens, eu gostaria que tivesse mais personagens pra gente duvidar deles, pra gente achar que eram suspeitos também. Queria que tivesse mais suspeitos. E outra coisa que eu não gostei tanto é que eu queria que a personagem tivesse tomado mais atitude, já que ela decidiu fazer essa investigação por conta própria, então eu acho que ela devia ter tomado mais atitudes. Mesmo na condição dela, eu acho que tinha mais coisa ali que ela podia fazer pra ir atrás desse assassino. Mas no geral, eu gostei muito do livro todo, gostei muito do que eu li ali. Acho que além do fato de eu estar sensibilizado com a minha situação, que é um pouco parecida com a dela, mas eu gostei muito do livro pelo que ele é mesmo, pelo bom suspense que ele é. Agora eu cheguei no momento do vídeo, que é um momento que muita gente gosta, eu vou falar sobre fofoca. Na verdade, eu vou falar sobre as polêmicas envolvendo o autor desse livro. Em 2019, saiu uma matéria no The New Yorker falando sobre várias dessas coisas que eu vou contar aqui agora. E esse nome, o A.J. Finn, é na verdade um pseudônimo de um escritor chamado Dan Mallory. Em 2016 estava sendo feito o leilão pelos direitos de publicação desse livro, e até então não tinha sido revelado qual era o verdadeiro nome do escritor. Mas quando os lances chegaram a $750 mil, eles revelaram que esse era o nome dele, então várias editoras tiraram o nome da lista. Será que essas editoras já sabiam que ele era encrenca? Então o jornal que fez a matéria foi conversar com amigos, com professores e com familiares desse escritor, para saber a verdade sobre o passado dele. E assim descobriram que ele seria supostamente um mentiroso compulsivo. Isso não sei o que estou dizendo, é o jornal que afirmou. Além disso, quando ele criou esse pseudônimo, ele alegou que o irmão tinha cometido suicídio. E ele afirmou também que teve que cuidar da mãe numa batalha contra o câncer que ela teve. E falava que antes do irmão cometer suicídio, ele sofria de distúrbios mentais e por isso que ele, o próprio autor, tinha que sustentar a família sozinho. E afirmou também que a mãe e o irmão teriam morrido no mesmo ano. E o escritor falou que ele mesmo já tinha vencido uma batalha contra o câncer, um câncer no cérebro, segundo ele. Isso tudo seria uma história trágica se fosse verdade. Isso tudo porque o repórter do New York entrou em contato com a família dele e descobriu que estava todo mundo vivo. Tanto o pai quanto a mãe e o irmão estão vivos. E o pai dele, numa entrevista, chegou até a dizer que a mãe teve câncer quando o escritor era pequeno, mas ela se recuperou. E falou que o filho mesmo não teve a doença. O próprio Dan Mallory disse que essas mentiras foram fruto de transtorno bipolar e de depressão. Mas especialistas ouvidos pelo jornal disseram que transtorno bipolar não seria justificativa para esse tipo de comportamento. Ou seja, acusaram ele de ter mentido na cara de pau mesmo. É muita treta para uma pessoa só. E foi esse o nosso encontro de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Se quiser falar alguma coisa da vida do escritor também, deixe aqui no comentário.
E se você conhece alguém que gosta de livro de suspense, compartilhe esse vídeo com a pessoa. E é isso, até o próximo vídeo e tchau. E se você quiser continuar comigo, é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui em cima.